Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica vai iniciar no próximo domingo um novo ciclo litúrgico. Assinala-se o primeiro domingo do Advento, o tempo que prepara a celebração do Natal, e queremos neste programa analisar os textos da Bíblia propostos para as missas desse dia. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma Universidade. Boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Antes de nos centrarmos nos textos da Bíblia, perguntava-lhe, Frei José Nunes, porquê esta divisão em ciclos litúrgicos e que identidade esta do Advento que iniciamos neste domingo? Bom, a Igreja tem realmente tempos, não é? Todas as religiões têm mediações. Uma delas são as mediações temporais. Há as mediações espaciais, os templos, as igrejas, as sinagogas, não é? As mediações em todas as religiões são espaços, são meios, canais que permitam, que facilitem a comunicação entre o transcendente e o imanente, isto é, entre Deus e os homens, e entre os homens e Deus. Portanto, ora, também todas as religiões têm os seus tempos, mediações temporais. Por exemplo, o Ramadão no islamismo, ou os dias de festa no judaísmo, como a Páscoa, ou o Yom Kippur. Nós, cristãos, também temos tempos. E temos um ciclo litúrgico que tem com vários tempos. Cada tempo, neste caso o Advento, mas depois teremos a Quaresma e temos vários tempos, não é? O tempo pascal. São canais de facilitar a nossa relação com o transcendente, a nossa penetração no mistério do transcendente. Então, no Advento, nós começamos o ano litúrgico com o Advento. O Advento que é a preparação do Natal. Portanto, se para a religião cristã Jesus Cristo é o seu fundador, digamos assim, então começamos com o nascimento de Jesus. Começamos o ano com o nascimento de Jesus. E para preparar esse nascimento, temos o Advento. De notar que nos primeiros séculos da vida da Igreja, eles não tinham este tempo de 4 semanas do Advento. A vida era toda um Advento. Porquê? Porque os cristãos esperavam a segunda vinda de Cristo Salvador. Advento significa vinda, aquele que há de vir. Ora, os cristãos diziam, bom, Jesus veio uma primeira vez, mas ele há de vir uma segunda vez, na parousia, no final dos tempos. Então, a vida toda era à espera dessa segunda vinda. Toda a vida era um advento. Mas no século IV, introduz-se a festa do Natal, no 25 de dezembro. Não é? Então, passado algum tempo de haver Natal, lá por volta do século VI, é que se cria o tempo do Advento para preparar bem essa festa do Natal. Portanto, historicamente, o Advento aparece assim. No Advento, nós temos, enfim, leituras muito características, muito bonitas, e com base, talvez, em 3 polos, ou 3 personagens, digamos assim. Maria, Nossa Senhora, que é quem acolhe Jesus, que vem. João Batista, que é quem chama a atenção para preparar os caminhos daquele que vai vir, Jesus. E Isaías, que fala muito dos tempos messiânicos que hão de vir, do Messias que há de vir, do Jesus, portanto, que haveria de vir, e que, portanto, vem instaurar um novo mundo, mais ao gosto de Deus e do homem, virá instaurar o reino, não é? Portanto, são as 3 figuras, digamos assim, centrais que anunciam Jesus. Não é? Portanto, não é só pelas ruas que começam a aparecer as lâmpadas e os efeitos, há também um dinamismo litúrgico que prepara o Advento, o Natal. Claro, e para nós cristãos é muito mais importante isto do que as luzes dos shoppings ou das ruas. Embora tudo isso possa ter o seu sentido, porque nos lembra qualquer coisa. Era bom que lembrasse, não é? Vejamos então os textos da Bíblia, Padre Armindo Vaz, e Frei José Nunes falava que Isaías é uma das figuras do Advento, e lá temos, a primeira leitura deste domingo é precisamente de Isaías, no capítulo 2, onde se anuncia esse novo mundo, com imagens que o podem elucidar, como por exemplo esta: converterão as espadas em relhas de arado e as lanças em foices. Exato. Isaías é o profeta, príncipe dos profetas. Ele é um profeta culto, é o profeta da corte, em Jerusalém, um profeta que estava habituado a lidar com muita gente, mas também de alto nível na corte de Jerusalém no século VIII antes de Cristo, nomeadamente no tempo do rei Ahaz. Ele estaria, enquanto habitante de Jerusalém, muito habituado a ver peregrinos de todos os lados
de todas as línguas, de todas as nações, a convergirem para o monte do templo. Jerusalém está no alto de um monte. Por isso, na Bíblia, sempre que se diz para ir a Jerusalém, fala-se de subir a Jerusalém. Como ao vir de Jerusalém se diz descer de Jerusalém. E ainda hoje chegar a Jerusalém é fazer uma subida, não é? É fazer uma subida. E por isso também há salmos de subida, que eram cantados especialmente na subida em peregrinação para Jerusalém. Isaías via todo esse espetáculo, entre aspas, que era um espetáculo religioso de profunda emoção. E via que tudo isso acontecia naquele monte que era um símbolo já em toda a Antiguidade, também na Bíblia. O monte é um símbolo privilegiado para o encontro de Deus com o ser humano. O encontro e a vinda da transcendência à imanência histórica e humana. E então, aí, Isaías teve uma intuição. Foi tendo uma intuição religiosa muito profunda. Isto é, que haviam de vir dias, nos dias que hão de vir, em que o monte do templo do Senhor se há de erguer no cimo das montanhas e no cimo das colinas. E aí afluirão todas as nações e muitos povos acorrerão dizendo: vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ou seja, Isaías está a ter aqui uma visão do futuro monoteísmo, em que o Deus de Israel, que era visto como um Deus nacional, passará a ser visto como o Deus universal de todos os povos, E essa confluência dos peregrinos de todas as nações para Jerusalém, como se fosse o centro religioso do mundo, não é especialmente para oferecer sacrifícios. Segundo Isaías, é para meditar na lei e a palavra do Senhor, para se pôr à escuta da palavra do Senhor. A palavra de Deus amacia e muda os corações. E então as pessoas podem renunciar à guerra, precisamente graças à escuta da palavra de Deus. E Isaías intui então aqui um reino de paz. Um reino de paz que aqui aparece estampado nesta frase magnífica que está também gravada no edifício das Nações Unidas em Nova Iorque. Muito bem. Converterão as espadas em relhas de arado e as lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem mais se hão de preparar para a guerra. Esta leitura está colocada aqui por esta razão e por outras, porque Deus aparece aqui como o juiz no meio das nações. Juiz, isto é, aquele que traz um juízo positivo, isto é, um juízo de salvação de todas as pessoas que queiram escutar a palavra de Deus e segui-la. Isso encontrará eco e realização depois na pessoa de Jesus, que aparecerá como o príncipe da paz. E, Frei José Nunes, esta atenção acaba por ser aquela que marca todas as gerações, entre com certeza, o desejo da inexistência de guerra, mas, exatamente, enfim, não paz, acontece. reconciliação, entendimento entre os povos, entre as nações. A tal frase de Isaías está na sede da ONU, não é? Isto é muito evidente, que realmente a profecia de Isaías tem um potencial utópico, revolucionário mesmo, quer dizer, e para todas as gerações. A gente hoje podia dizer assim, pois que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul se entendam. Aqui em Moçambique a Renam e a Frelimo se entendam. Que em Espanha, pois não haja mais ETA, nem violência pela ETA, nem contra a ETA, quer dizer, ou na Irlanda do IRA, felizmente já desapareceu, que os fundamentalistas Tamil, ou os Khmeres Vermelhos, ou os fundamentalistas dos talibãs, ou os fundamentalistas cristãos, que todos se entendam, que mais ninguém pegue em armas. É isso. Aqui em off, o Paulo estava a dizer há bocado, podia estar aqui deste lado e não daí, que as claques de futebol se entendam, não é? Que não andem à pancadaria nos estádios. Isto tem a ver com a vida do dia-a-dia. Jesus vem, Isaías anuncia um Messias que vai vir para construir um reino de paz, um reino de entendimento entre tudo e todos,
Um reino onde não haverá mais guerras, um reino onde haverá comida e abundância para todos, um reino em que toda a gente se sentirá irmão e irmã. O projeto de Jesus foi esse. Há só um pai e mãe, que é Deus. Nós somos todos irmãos e irmãs. Que realismo tem toda essa proposta se após 2000 anos, enfim, e muitos mais, se formos olhar desde a profecia de Isaías, continuamos à procura? Não é? É que isto é uma semente que se lança. Isto é uma semente que se lança. Aliás, o próprio Evangelho é que usa também esta metáfora, não é? Não o Evangelho de hoje, mas muitas passagens do Evangelho. O reino de Deus, este projeto, digamos assim, de Deus para a humanidade, isto que Jesus veio inaugurar, que Isaías anunciou, é uma semente que se lança. E essa semente, claro, demora tempo a dar o seu fruto, mas ela está lá debaixo da terra e não deixará de dar o seu fruto. E por isso também é aliciante, não é? A procura desse, claro, enfim, desse desejo de paz. Passamos ao texto do Evangelho, o Padre Armindo Vaz, que se escuta nas Eucaristias deste domingo, é do Evangelista Mateus, no capítulo 24, onde se introduz essa temática, ou se fala dessa temática da vinda que não se sabe quando acontecerá, da vinda de Jesus. Isso. Realmente é impressionante como Mateus, que é o autor deste trecho do Evangelho, insiste na vinda do Filho do Homem, diz ele. 4 vezes aparece a expressão. 4 vezes. Aqui neste pequeno, breve trecho. A vinda do Filho do Homem. Esta vinda projeta-se para o futuro. Aparece em termos de futuro. Realmente os verbos estão no futuro. Virá, sucederá na vinda do Filho do Homem. Mas este tempo futuro é já um tempo presente. Realmente a linguagem deste trecho pode induzir muitos leitores a interpretações de medo sobre o fim do mundo, sobre o futuro, sobre castigos de Deus. Porque o texto diz que virá de duas mulheres que estejam a moer com a farinha, uma será tomada, outra deixada. De 2 que estejam no campo, um será tomado, outro será deixado. Enfim, parece haver aqui um juízo condenatório. Ora bem, essas interpretações são erradas. Claro, são erradas, porque não atendem ao género literário, isto é, ao tipo de linguagem que temos aqui neste texto. E que é? O género literário é o género literário apocalíptico, que é género apocalíptico, que é estranho à nossa mentalidade e à nossa forma de escrever no Ocidente. Mas uma coisa temos que compreender bem. Evangelho significa boa nova. E, portanto, é anúncio de alegria, é anúncio de felicidade, é anúncio de esperança. Quem lê o Evangelho, e também este trecho do Evangelho, para ver aqui, ou vê aqui, terror e para meter medo, afasta-se da significação deste trecho. Então, é preciso entender a linguagem. A linguagem, ela é propositadamente dura, incisiva. Diz aqui, o dilúvio a todos levou, o dilúvio a todos levou, 2 mulheres, uma será tomada, outra deixada, etc. Mas esta linguagem incisiva de Jesus quer alertar para que não se percam oportunidades de salvação. Ele quer sugerir, o tempo corre, o tempo não volta atrás. Não temos 2 vezes a mesma oportunidade. Não surge 2 vezes a mesma oportunidade para nós darmos sentido à nossa vida. Portanto, Jesus sugere, aproveitai as ocasiões. Exatamente. Aproveitai as ocasiões. Viver intensamente cada dia. Viver intensamente cada dia. No fundo, Jesus sugere que há que levar a vida a sério. É isto que quer dizer. Não causar terror ou medo. Ele diz que estes verbos no futuro são um presente. As ações que aqui se prometem, o dia em que virá o Senhor, coisa que já tudo aconteceu, ou está a acontecer? Isso está a acontecer. Isto é, está a acontecer que Jesus é realmente o tempo definitivo. Ele inaugurou o tempo definitivo. Este tempo definitivo é o tempo de Deus. É o tempo do reino de Deus no meio de nós. E, portanto, nós já estamos a viver o tempo definitivo, inaugurado por Jesus. É o tempo do reino de Deus. Então há que aproveitá-lo. Há que ter consciência da realidade que estamos a viver. E, portanto,
Não podemos errar, sugere Jesus com esta linguagem, porque há uma só vida. E, portanto, esta linguagem, no fundo, o que quer não é causar terror. É, sim, apelar aos nossos sentimentos, às nossas emoções, para nos sentirmos envolvidos na história humana e responsabilizados na nossa história pessoal e humana. Isto quer dizer, com esta linguagem, que Deus não é indiferente às nossas opções, às nossas escolhas em cada momento. Tudo aquilo que fazemos em cada momento é importante. Não podemos andar distraídos. É só isso, sobretudo isso. Não podemos andar distraídos, por exemplo, em negócios, não. Diz Jesus aqui, é uma frase deliciosa, diz, no dilúvio, tempo do dilúvio, casavam-se, descasavam-se e tal, e não deram por nada, até que veio o dilúvio, e não deram por nada. Jesus está a sugerir, há que estar atentos, críticos, àquilo que se vai passando na nossa história. Vi há pouco tempo um filme que fala exatamente disto, até com as expressões que o Padre Armindo estava a usar. O tempo não volta para trás, é preciso não perder as oportunidades, é preciso viver cada dia. Era um filme, bem, eu não vou contar o filme, mas em que os homens de uma família tinham a possibilidade de voltar atrás no tempo e de reconstruir histórias que tinham vivido. E o filme era muito pedagógico, o filme é interessantíssimo, não é? Porque acaba por concluir que isso toda essa possibilidade que o filme dava a certas pessoas de voltar atrás no tempo, era para as pessoas poderem ter vivido certos momentos de outra maneira. Mas que, na verdade, isso não é possível. Isso, voltando atrás no tempo. Tem que se aproveitar cada momento. Portanto, é um ensinamento para aproveitar cada momento, desfrutar cada dia. A oportunidade é só uma. A oportunidade é só uma. Isto é como um jogo de futebol. As equipas perdem, não marcam golos nas oportunidades, acabam por perder. Depois veio o outro, marca um golo, acabou. Quer dizer, a gente não pode perder oportunidades na vida, não é? E que oportunidades são essas? O estar vigilante. É realmente de ver os sinais de Deus na vida, quer dizer, através, sei lá, das pessoas que nos dão uma palavra, que nos orientam. Observar bem os voluntários que são generosos e vão fazer missões e ajudar gente noutros lados. Das pessoas que nos amam e têm gestos de amor para connosco. Repararmos nisso. Vermos como Deus está presente. Havia aqui um filme também há muitos anos que apareceu, que era o Carpe Diem, muito conhecido. Desfrutar do dia, como os jovens dizem, curtir o dia, quer dizer, curtir as oportunidades, os momentos, desfrutar, não deixar passar, estar vigilante. O Advento, a atitude do cristão na vida é esta, e o Advento é isso. Estar alerta, estar vigilante, não deixar passar as oportunidades, desfrutar a vida, porque Deus aí está. Deus aí está presente em tanta coisa bela, e temos que o descobrir e viver. E na segunda leitura disse que está presente e que está mais perto, né? A salvação está mais perto, é uma expressão que retirei desta segunda leitura que se escuta, em Romanos 13. Que proposta, que mensagem está neste texto, Padre Armindo Vaz? Já estamos no final da carta, quase no final da carta de Paulo aos Romanos. Ela tem 16 capítulos, aqui estamos no capítulo 13. Paulo aproveita para fazer pastoral e para dar conselhos a partir da profundíssima teologia que ele apresentou ao longo da carta. E agora faz uma exortação, usando também ele imagens. Isto era corrente, então, esta linguagem figurativa, a linguagem conotativa, que aponta para outra realidade superior àquela que significaria a palavra ou a expressão entendida à letra. Paulo diz para abandonar as obras das trevas e para nos revestirmos das armas da luz. Paulo está a sugerir aos romanos: antes, vós vivias no mundo das trevas, no reino das trevas. Isto é, antes de aderirdes ao reino de Jesus. Mas agora já viveis no reino da luz. A noite está a acabar. O dia está a começar. Comportai-vos, portanto, como filhos da luz. Vivei revestidos de Jesus. Esta expressão é magnífica, porque ele diz que
revestivos do Senhor Jesus Cristo, como se Jesus fosse um manto que nos investe e que nos reveste. Então há que despir-se de toda essa vida de pecado, no fundo, essa vida de vícios, de incontinência, de perplexidade, de maldições, de violências em que viviam os pagãos antes de se converterem ao cristianismo, para agora aderirem ao reino de Jesus. Pois a questão é, exatamente, os pagãos tinham tido que se converter dessas coisas todas através de um catecumenado e depois pelo batismo entravam na igreja. Mas tinham sempre a tendência, digamos assim, de poder voltar às práticas antigas, como nós. Nós somos cristãos, em princípio devíamos ter rompido com todos esses excessos da carne, digamos assim, para usar a linguagem de Paulo. Isso. Tudo isso que é mundano, quer dizer, e que não interessa, desde as guerras às babadeiras, quer dizer, mas nós realmente ainda somos muito tentados por isso, e por isso às vezes caímos nisso. E é daí que aparece o tema também, muito típico do Advento, assim como da Quaresma, da conversão, da metanoia. É preciso mudar de vida, é preciso deixar realmente a noite e passar ao dia, as trevas e ir para a luz, a vida de pecado para a vida em que limamos as arestas, em que endireitamos as veredas, limpamos o pó das casas, em que arrancamos de nós o que é pecado e passamos a viver de uma maneira mais santa e evangélica, não é? Um programa para o início do Advento, que agora está a acontecer. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa onde quisemos apresentar as mensagens e os desafios que os textos da Bíblia sugerem para o início da preparação do Natal. Votos de bom domingo, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.